Ele é cientista político e descendente direto da família imperial dos Orleans e Bragança. Portanto, um príncipe. É com ele que nós vamos falar. Vem comigo. Olha, pessoal, para nossa alegria, eu estou aqui do lado de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é cientista político, descendente direto da família imperial, né? Sim. Mas você já se apresenta sempre como um cientista político, né? Sim, empresário e cientista político. Empresário e cientista político, muito desafiado, por sinal, por ser empresário aqui no Brasil, não é isso? Exatamente. Mas também, além disso, você lançou um livro, e esse livro tem o título Por que o Brasil é um País Atrasado, né? E eu já li esse livro 2 vezes, acredito que lerei uma 3ª vez, porque é um livro, realmente é um manual. E eu vou começar a entrevista lendo um pequeno trecho do livro para poder a gente disparar um assunto a partir daí, pode ser? Pode ser, então, você escreveu aqui algo que me chamou muita atenção, que o Estado deve se limitar a agir nas áreas de defesa, soberania nacional, diplomacia, segurança pública, justiça, preservação da ordem moral e institucional, na garantia das liberdades individuais e no direito à propriedade. Qualquer outra função não é competência nem dever do Estado. O que significa isso? Significa que a nossa federação, o poder que está lá em Brasília, ele exerce um poder muito além disso que eu mencionei. Ele interfere em absolutamente tudo, como que deve ser a nossa escola, como que deve ser a nossa cultura, como que deve ser o nosso sistema de transporte, planos nacionais infinitos. Então, Brasília exerce um poder preponderante e parte do problema do Brasil, por que o Brasil é um país atrasado, é que nós somos planejados centralmente. Então, então você está dizendo o seguinte, que lá, a partir de Brasília, ele quer decidir tudo da nossa vida. E qual é o problema disso? O problema é que você não tem, primeiro que o diálogo com aquilo que cada comunidade realmente quer e cada comunidade realmente precisa. Nessa comunidade aqui de Santo André, por exemplo, será que o governo federal está olhando para essa comunidade aqui, falando, puxa, eu vou resolver o problema aqui desse bairro, e ele sabe, algum burocrata lá de Brasília sabe o que está se passando aqui nesse bairro? Acho difícil, né? É impossível. Então, nenhum plano nacional entrega a excelência por bairro. Ele não é localizado. E os tributos vão para esse poder burocrático lá de fora. Que está muito distante da realidade de cada região. Exatamente. Então, é isso que acontece. Então, os municípios não têm o poder e também não têm a organização para dialogar localmente com as comunidades. E nem verba, né? Porque a verba... Exato, poder econômico. Econômico porque também. Ele suga lá poder econômico lá para Brasília, fica lá e aí tenta voltar com uma migalha de um deputado federal que faz uma demanda, ou um prefeito vai lá com o chapeuzinho na mão. Aí começa a depender demais de deputados para poder puxar a verba necessária. Exatamente. Então cria toda uma justificativa para essa questão política que a gente vive hoje. Exatamente. Então, isso você limita, primeiro, você limita a sociedade, a comunidade do Brasil, nas cidades, elas não são reforçadas, né? Existe pouco espírito de comunidade. E, por consequência de não ter um espírito de comunidade, a qualidade de vida cai. Então, você precisa de uma comunidade ativa, defendendo aquela comunidade, aquela localização geográfica, defendendo dessas interferências do poder central, porque ele não sabe nada. Então, ele não sabe. Então não vamos dar dinheiro para ele, né? Vamos começar por aí. Entendo. Agora, isso me leva a pensar e imaginar o seguinte, significa que se não mudar esse sistema, nós conseguiremos alguma coisa mudando os atores políticos apenas? Infelizmente não, porque o sistema ele é muito mais preponderante que as pessoas. Existem pessoas boas que são eleitas. Existe até renovação. Por exemplo, agora em 2016, houve uma renovação muito grande dos prefeitos e vereadores. Verdade, muitos municípios, né? municípios. Mudou alguma coisa a sua qualidade de vida local? Então, porque eles entram, são pessoas boas, são pessoas não vinculadas aos poderes políticos, são marinheiros de primeira viagem, mas o sistema é tão preponderante, o jogo é jogado de uma maneira tão, já há bom tempo, já está bem engraxada essa máquina de como deve ser jogado esse jogo,
que eles não conseguem fazer esse juízo de valor de que, poxa, a nossa comunidade aqui está completamente espoliada de recurso e eu não consigo melhorar a qualidade de vida local porque não é esse o jogo. Então eles se rendem. Então precisa de alguém de fora olhar de fora para dentro e ver essa nuance. Isso é uma questão organizacional que é muito importante. Acho que não é só países que passam por isso, os países demoram mais para fazer essas mudanças, mas as empresas, por exemplo, têm esse mesmo tipo de problema. No minuto que uma empresa começa a concentrar tudo na mão de um gerente ou um diretor, você começa a ver falências no sistema. É verdade. E porque a empresa precisa dar lucro, a mudança é rápida. A mudança é rápida. E não tem uma democracia que atrapalha, né? Porque verdade. a democracia é a parte que entra de tudo. Pode entrar muita gente competente, como muita ignorância em função de narrativas, aí, etc. Então nós temos esse problema aí, como fazer essa reforma estrutural de uma maneira democrática. Então esse que é o grande desafio. Eu acredito que a grande contribuição que você está trazendo é justamente para o debate, é justamente isso. Não basta apenas mudar os atores, os deputados, o presidente, os senadores. É preciso mudar o sistema. E esse sistema é possível mudar como? O que é que tem que ser mudado? A Constituição, por exemplo? É isso? Sim, a Constituição precisa ser mudada. E claro que, vamos ser práticos aqui, no primeiro instante, temos que ter uma massa crítica de deputados e senadores com condições que queiram fazer essa mudança, que são capazes de articular e pontuar, serem líderes mesmo de ideias e falar assim, olha, vamos mudar para esse caminho, e vamos fazer as reformas estruturais. Então, essa primeira leva de políticos que tem essa missão são os que vão sofrer mais. Eu imagino. Exatamente, porque tem que mudar de um para outro, a percepção do povo aqui, vamos perder direitos. Perder direitos, porque a gente vai sair de um modelo, vamos para o outro. Olha, e aí entra os políticos que são mal intencionados e se aproveitam geram medo. Gera uma série de mentiras aí para, não vamos fazer essa mudança não, do jeito que estava bom, esses caras querem mudar porque eles querem outra coisa. Então começa aí um desdobramento muito amplo aí de falsas narrativas que a gente precisa fazer com programas como esse, trazer aqui um pouco mais de sabedoria. E como dizia Tomás de Aquino, né, a verdade se defende por si própria. A verdade tem a força, tem a força se o que eu estou própria, falando é verdade, acho que naturalmente as pessoas vão convergir para essa realidade. Então eu conto com isso. E você defende aqui também no seu livro que o Estado não só deve ser enxuto, mas deve ser magérrimo, quase anoréxico. Quer dizer, por que o Estado tem que ser enxuto? Olha, do ponto de vista federal, o Estado tem que ser enxuto mesmo. A função que é comum ao Estado federal, né, o Estado com E maiúsculo, o poder federal, a função dele é muito, muito limitada. Ele só pode entregar aquilo que está mencionado ali, que é a questão de soberania nacional, segurança pública, né, soberania nacional, ordem do jogo político e justiça, uma justiça comum entre as pessoas e entre os estados e entre os poderes. Tal. Então isso é a função do federal. Por que ele tem que ser enxuto? Porque essa é a única missão que cabe a um poder central. Só um poder central pode entregar essas três coisas. Entendo. Não cabe a um Estado membro fazer a segurança nacional. Tarefa, que já é exatamente. Uma tarefa de gigante, na verdade. Exatamente. Mas só o Estado federal é apto a fazer isso. Apto a fazer isso. Então a competência tem que ser naturalmente dele. Mas agora ele assumiu. O Estado acaba não fazendo o que tem que fazer. Exatamente. Não nos proporcionando aquilo que a gente paga para que a gente possa obter e se metendo em áreas que não tem nada a ver, por exemplo, monopólios estatais e tudo mais. Vender gasolina e fazer uma série de outros serviços, logística, correio, entregar correio. Isso tudo não tem cabimento do Estado federal se comprometer a fazer isso. Agora, o que a gente está falando aqui? Isso quer dizer que vai acabar o existencialismo? Vai acabar esses programas? Não, estou dizendo que cada cidade, cada estado defina aquilo que é bom para aquele seu estado, do jeito que é bom para esse seu estado. E vai ficar muito mais econômico. Exato, e sustentável também. Totalmente sustentável, né? Porque essa parte do Estado central, controlar a moeda e controlar o Banco Central, ele fala, puxa, deu errado o meu plano nacional, o que eu faço? Imprime mais moeda. Ou emite mais título. Então, ele não se obriga a ser eficiente. Exatamente. Então ele fala, eu posso imprimir título de dívida. Exatamente essa dinâmica de incentivos que a gente precisa trazer e os estados vão precisar se governar de verdade, serem bons gestores. Entendo. Né? Porque eles não vão ser mais
como aconteceu agora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elegeu 3 governadores diretamente implicados com corrupção, com a quebra do Estado, dos serviços. E o que o Estado Federal faz? Vai lá e resgata. Então, que tipo de incentivo é esse? Olha, você pode quebrar o seu Estado, que eu vou lá e te salvo. Não, não tem mais isso. Então, cada Estado é autônomo e cada Estado se vire. Então, se você está quebrado, agora você que se resolva. Entendo. Caso contrário, tem consequências aí, não só consequências locais, mas até talvez uma intervenção federal mais ampla. Pode-se até se pensar nisso, mas não no ponto de vista de resgate financeiro, porque o povo também tem culpa ali. Eles é que elegeram aqui esses governadores, eles que elegeram esses políticos que fizeram esses males e continuam ainda reelegendo, então alguém que não seja os outros estados tem que pagar esse preço, que seja o povo local. Né? Olha, o que você propõe é muito desafiador, vai encontrar barreiras, barreiras assim, gigantescas, né? Agora, a gente sabe que a mudança, lógico, a sociedade organizada, como você defende, que é fundamental a sociedade organizada, mas é fundamental também que os atores políticos compreendam isso. Sim. Né? E nós sabemos que nesse momento agora, 2018, muitas mentes novas virão para a política. Você também vem para esse meio, para trazer essa proposta? Sim, eu estou me colocando como pré-candidato, estou me disponibilizando a partidos políticos e então acho que essa missão de representar aquilo que eu estou ventilando como ideia é essencial. Tá. Então, isso é uma evolução do meu ativismo. É uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu vejo como, eu sempre quis. Não, não é. Mas eu preciso fazer. Precisa fazer, faz parte da trajetória. Faz parte da trajetória, mas faz parte da defesa da integridade das ideias. Tá. Eu tenho receio que eu adoraria ver essas ideias serem inócuas. Né? Se você comunicar essas ideias num contexto diferente do que do brasileiro, por exemplo, Estados Unidos, ou Canadá, ou França até, ou Inglaterra, não vai ter o poder de difusão e de novidade como aqui no Brasil. Porque lá já existe esse tipo de organização que permite exatamente isso que eu estou mencionando. Entendo, O Brasil é novidade. É novidade. Então, eu preciso defender isso com integridade, com pessoas que entendem a profundidade de cada conceito. E talvez no primeiro momento eu tenha que me envolver politicamente, é assim que eu estou olhando a coisa. A gente sabe que a população, as pessoas precisam ainda conhecer muito e tudo mais, e a sua descendência é da família imperial, não é isso? Como é que é a sua descendência? De quem a gente conhece, Dom Pedro II, há quantas gerações você está de Dom Pedro II, por exemplo? Estamos há 4 gerações de Pedro II. 4 gerações, então ele é pentatavô. Tetravô. Tetravô, Dom Pedro II. Trisavó é a Princesa Isabel. Ah, tá. E aí tem meu bisavô e meu avô. Tal. Tem foto do meu avô no colo da Princesa Isabel. Isso? Então não é. Eu conheci muito bem meu avô, então. E eu fico imaginando agora as pessoas dizerem, você vai votar no monarquista, porque na verdade não é essa a sua defesa, né? Essa questão de monarquia e tudo mais. Existem movimentos monarquistas no Brasil? Sim, tem. Olha, a questão monarquista é uma questão de organização de Estado. É um dos poderes de Estado. Então, no Estado moderno, que dá certo, nós podemos fazer essa mudança já dentro de um modelo republicano e mais tarde decidir se vai ser uma monarquia ou se vai ser um presidente eleito. Mas precisamos ter uma organização que seja condizente ao primeiro mundo. Entendi. Nós estamos com uma organização de Estado condizente ao terceiro mundo. Porque eu acredito que as pessoas irão pensar que ao votar, se eventualmente você vier a ser candidato, né? Mas vai votar no Luiz Felipe, ele quer a monarquia. Existe pode existir essa interpretação. Mas pelo que você coloca aqui no livro, não é isso. O que você defende realmente é a divisão desse poder entre o Estado e o governo. Exato. Agora, independe se é monarquia, se é primeiro-ministro, parlamentarismo, o que você defende é a divisão. É a divisão, a separação, a desconcentração, a descentralização, é a subsidiariedade, é o povo local determinando o que ele quer e para onde vai os seus recursos financeiros. Então, isso é as condições basilares de todos os países desenvolvidos. Não há país desenvolvido no mundo organizado que nem o Brasil.
Então, tá. temos que colocar isso lá, bem explícito, tá? Nós não temos uma organização, nós temos uma Constituição, nós não temos os poderes e as competências organizadas de uma maneira igual aos países desenvolvidos. Entendo. Nós temos Falta organizado, muito ainda. falta fazer essa mudança. Eu acho Tá. que pode ser rápida, se a gente conseguir aí vender esses conceitos com bastante amplitude, ou pode demorar um pouco, pode demorar alguns ciclos eleitorais aí até a conscientização for aumentando. Mas acho que isso é inexorável. O brasileiro não tolera mais essa equação que Não, leva eu à também acho concentração, que não. corrupção, Acho que não. leva à instabilidade política, leva à pobreza. Pobreza. Então é tudo isso, leva a despotismo, a criar ditadores. Então verdade. nós temos que sair Tem que desse... mudar esse alicerce, temos que mudar é isso. justamente E acho que isso o modelo de Estado, né, Constituição e tudo mais. Exatamente. E passa, lógico, por novos personagens na política. E eu espero que você tenha boa sorte aí na sua campanha. Obrigado, né? todos nós. Que seja todos por um nós. partido aí que te represente bem e tudo mais. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. E que a gente possa realmente viver esse momento de transformação. A Não vai nossa ser da noite geração pro dia, vai ver. né? A nossa Vai ver. geração Acredito vai que ver sim, sim. né? Vai. Tá bom, Luiz Felipe. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. E olha aí, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Um sucesso, né? Obrigado. Sucesso de vendas. Obrigado.